Então eu quero pedir para que a senhora se apresente inicialmente, diga o seu nome completo e a sua idade. Meu nome é Vera Regina Gnoato e agora dia 31, daqui uns dias eu vou fazer 77 anos. Eu nasci no dia 31 de outubro de 1947, na casa da vovó Fifina. Na época nasci em casa, né? Falta bem um pouquinho para o seu aniversário. Falta, semana que vem. E a senhora nasceu na casa da sua avó? Nasci na casa da avó, porque antigamente eram as parteiras que vinham em casa fazer os partos, né? Porque é o seguinte, como o vô faleceu, o meu pai ficou de tutor, não, ficou morando, gerenciando os negócios da vovó Fifina, e ele casou e veio morar na casa da mãe, né, da avó, e ele já casou com quase 30 anos, ele tinha 29 anos e a mãe tinha 16 anos. E daí eles vieram morar na casa da avó e dali a pouco já começou a desencadear os filhos. A minha irmã nasceu, tinha 1 ano e 2 meses, daí nasci eu, tudo na casa da vovó. E dali 1 ano e 2 meses nasceu outra minha irmã. E a gente se criou na casa da avó. E chamava as parteiras em casa, né, para fazer o parto. E eu ia demorar mais um tempo. E aconteceu que a avó viajou porque eu ia demorar uns dias para o nascimento. E ela viajou, e né, que a mãe de noite se sentiu ruim, olha, vou ganhar o neném. E teve que vir a pé aqui no centro chamar um médico. E aconteceu um incidente que eu nasci sozinha, eu e ela. Que daí não deu tempo do pai chegar com a parteira, com o médico, e nasci sozinha com a mãe. E morava na casa umas irmãs do pai, umas solteira, e naquele tempo moça não podia ver parto, não podia, a mãe chamava, venha fulana, venha me ajudar aqui. Capaz, ninguém chegou perto, então eu nasci só eu e ela no quarto. E ela disse que era um dia frio, e daí nasceu o neném, e ela pegou uma coberta e fez assim com o pé e me tapou, sabe? E daí quando o pai chegou, já tinha nascido. Como é que é a história de que moças não poderiam acompanhar o parto? Não, as tias solteiras não podiam acompanhar o parto, era feio acompanhar o parto, não sei o que é que tinha. E tinha 2 moças solteiras na casa, e o pai chamou, escuta, vão atender a Elza que eu vou chamar a parteira. E as tias correram e foram fazer fogo no fogão, porque tinha que ter água quente para lavar o neném, para arrumar. E disseram que entraram no quarto, a mãe chamava, elas não entraram. Elas não tinham, não sei, não, moça solteira não podia ver o parto, onde é que se viu? Interessante. Curioso. É curioso até, né? Mas que bom que deu certo, foi imprevisto. Foi imprevisto, mas eu nasci, né? E aí depois, para finalizar, cortar o umbigo, tudo, daí chegou a parteira com o pai, né? Daí cortou o umbigo e daí lavavam a criança, não sei por que foram fazer fogo para esquentar a água, certo? Não sei. E daí as tia, mas custaram muito para entrar no quarto para ver o neném. Eu fiquei só eu e a mãe. Que perigo, né? E a parteira, a senhora sabe quem era? Olha, parece que até a parteira estava viajando, que eu não nasci. Daí o médico atendeu, eu não sei o nome do médico da época. Era um médico único que tinha aqui na cidade, ele foi lá para atender. Mas a avó, não é que ela fosse parteira, mas se ela estivesse em casa, ela ia lá pegar o neném, cortar o umbigo, fazer alguma coisa, mas ela não estava. Então eu nasci antes da hora. E depois do parto, as mulheres costumavam uma série de protocolos, ficar de resguardo. O resguardo, não podia comer aquelas comidas leves, não podia, né, fazer força, aquelas coisas, não podia sair. E nem os neném não tiravam de casa, era tapado das crianças, enrolada, né? E o seu pai morava com a sua avó nessa época? Ele morava, ele ficou, como meu avô morreu, e ele era um dos filhos mais velhos, ele ficou de arrimo da mãe. E plantava para a mãe, né, nas terras, e era o sustento da família, lidava com os ervais nas épocas, né? E ele que
ficou gerenciando, porque os outros irmãos, a minha avó teve 13 filhos, né? A esposa do Pompílio Silva teve 13 filhos. E os mais velhos foram estudar fora, e foram na casa de parente, Porto Alegre e outros. E o pai, um dos mais velhos, ficou ele o chefe da casa. O seu avô faleceu antes do seu nascimento. Ele faleceu no ano que eu nasci. Mas o meu avô, nos últimos anos de vida dele, como houve aquela época das revoluções e coisas, houve muita inimizade aqui em Santo Augusto. Que passou a coluna de Prestes e fizeram aquelas judiarias, coisas, e houve muita inimizade não era entre as famílias, entre os grupos rivais. E o vô foi ficar um tempo em Cruzeiro, Santa Rosa, na casa de uma filha, né, para acalmar as coisas, mas ele se dava com a avó, ele vinha ver, a avó ia lá ver ele, sabe? E aconteceu um incidente muito grande nesse período, que o vô morava com a avó. Que o vô se retirou de casa e foi na casa da filha, era na época das políticas, como é que eu vou dizer, das revoluções, aí, não sei se era da coluna de Prece, não sei dizer bem quem, aí pegaram 2 políticos rivais e fizeram um cartaz e botaram na frente da casa da filha dele em Santa Rosa, em Cruzeiro, Santa Rosa. E o vô, muito bravo, viu aquilo e disse, não, ele falava espanhol, né, Nôncio, colocar uma coisa dessas aqui para me afrontar, e foi lá tirar o coisa e caiu morto. Então o avô não morreu aqui em Santo Augusto, morreu em Cruzeiro, Santa Rosa. Também por causa dessas coisas de políticas, né, da época. Eu queria que a senhora dissesse o nome dos seus pais. Meu pai é José Vicente Silva. E a sua mãe? Elza Barbosa Silva. Eles eram naturais de onde? O pai nasceu em São Gabriel, veio para Santo Augusto com 2 anos, e a mãe é natural de Castro, Paraná. E o pai da minha mãe, que é aquele, que não sei se tu viu naquela fotografia, que era militar, e o nome dele era José Matias Rolim, né? Lembra que tu viu o Rolim? E esse meu avô era militar, e ele não era aqui do Rio Grande, ele era militar no Paraná, e que ele foi transferido para aqui para o Rio Grande do Sul. E ele foi transferido para onde tinha aqui no Rio Grande do Sul, num quartel, em São Luís Gonzaga, onde a mãe casou, deixa eu me lembrar. E daí Santiago. Ele foi transferido para Santiago e tinha cavalaria. E o meu pai já tinha 29 anos, não tinha servido o quartel, porque quando ele tinha 17 anos, ele foi na Revolução com o pai dele, na Revolução de 32, aquela em São Paulo. Aí o pai não tinha sido chamado para servir, aí lá, quando ele tinha 29 anos, foi chamado em submisso, que se diz submisso é fora da época, né? E colocaram ele nesse quartel onde meu avô era tenente. E lá ele conheceu minha mãe, que ela tinha 16 anos, mas a mãe não conhecia nada aqui do Rio Grande do Sul, e era muito filha única, mulher única, muito mimada. E daí o pai se encontrou e se apaixonaram. Dentro de 6 meses casaram. Ele disse pro sogro dele, olha, eu venho, dentro de 6 meses eu venho, quando deu baixo, venho aqui para casar. E realmente foi lá para casar. Aí ele trouxe a mãe com 16 anos, né, vim morar. Daí a avó disse, traga essa filha de Deus para vir morar comigo. Ela é muito novinha. E ela não conhece nada dessa cultura daqui, de nada, nem tragam ela para vir morar aqui. E a minha avó, muito culta, educada, cuidou muito bem da minha mãe. Não deixava ela fazer serviço pesado, nem nada, porque ela era filha de militar e porque ela não tinha sido acostumada. Daí meu pai se achou de ter filhos, teve 3 juntinhos, que eram nós mais velhas. Mas a avó foi muito legal para a mãe. Essa dona Josefina Lucas Silva dizia, não, essa filha de Deus caiu nessa casa, vamos ter muito cuidado com ela. Ela não pode fazer serviço pesado porque ela não conhece. Então eles se conheceram e casaram lá em Santiago. Lá em Santiago. Uhum. Ela com 16, não tinha 17, e ele ia fazer 29. A senhora conviveu com o seu avô José Matias? Não, porque o meu José Matias é o pai da minha mãe, né? Ele era militar, ele só veio fazer uma visita aqui
quando a mãe já tinha a minha irmã mais velha. Mas eu não convivi com ele nem com a avó. A avó, quando ele faleceu, ela ficou morando no Paraná, em Castro. E o José faleceu aonde? O José faleceu bem novo, militar, lá no Paraná, em Castro. A avó também faleceu lá. Então a mãe, essa filha, saiu do Paraná e caiu na família Silva, mas foi muito bem acolhida e muito bem tratada. A mãe que diz. E que o pai, como por ser mais velho, ele tinha uma consideração com ela, porque ela era mais nova, sabe? Eles viveram muito bem. E qual que era o nome da mulher do José Matias? Dona Maria José. Me chama a atenção que eles são Rolim. Pois é, São Rolim do Paraná, mas São Rolim. E daí essa Dona Maria José, que eu te contei, ela teve muitos filhos. Ela engravidava e perdia os filhos, não sabiam por quê. Aí depois que ela descobriu que eles tinham sangue, tinha um problema no sangue, né? Mas daí ela criou a mãe e outros irmãos. E daí depois de muitos anos, e ela ficou no Paraná, morreu meu avô, ela ficou lá. Depois de muitos anos a gente foi fazer uma visita, porque eu não tive muita convivência. Eu fui lá, eu já tinha quase 14 anos, fui visitá-la no Paraná. E a minha irmã mais velha era afilhada dela, mas eu não era. Daí ela abriu um porta-joia com joias simples assim, e puxou a joia e disse assim, vou dar para vocês, minhas netas. E daí puxou essa joia aqui que eu tenho, ó, que tem mais de 100 anos, porque era da mãe dela, é o Divino Espírito Santo. Dela, se eu vou dar essa joia para ti, minha neta, porque tu é a neta mais parecida com a minha família. Bonito. É, né? E Divino Espírito Santo algumas pessoas têm uma crença maior. Maior, a mãe tinha muito. E lá, esse Divino Espírito Santo, no Paraná, eu sei, eles são muito devotos. E ela usava uma coisa assim, nas rezas, nas missas, era um colar, uma coisa assim, com vermelha, com o divino, né? Eles eram muito religiosos. E a mãe dizia, eu que sou filha única, eu achei que a minha mãe ia dar para mim, esse divino deu para ti. Eu era a neta mais parecida dela. E os seus avós, eles do Paraná, a sua mãe e os seus avós eram naturais de lá? Eram de lá, De Castro. De Castro. Me chama a atenção esse ramo da família Rolim, né? Pois é. Gostaria de saber mais informações. Mais informações, porque assim, da genealogia. Porque eu tenho uma prima, que é filha de um irmão da mãe, que ela mora em Curitiba, a Vera Regina, que tem meu nome. Mesmo nome, minha comadre. Ela morou em Castro. E ela sabe mais dessa genealogia. Eu teria uma hora que... E ela é bem culta, já ganhou prêmios de literatura e coisa assim, que ela escreveu. Agora, não sei se ela escreveu sobre a família da avó, ou da família da mãe dela. Uma hora eu vou perguntar, né? Porque eu tenho o histórico da família Rolim, estou escrevendo sobre, né? Sim. E esse ramo eu não tenho, e provavelmente deve ter alguma Deve ter. Mas vamos tentar investigar um pouco mais. Vamos ver dessa Rolim, desse ramo. Eu falo com Até ela. porque os Rolim vieram de São Paulo e eles eram, a maioria, tropeiros, então eles passavam ali por Castro, Paraná. Então alguns devem ter ficado pelo caminho. Pelo caminho, deve ter. Bom, e o nome dos seus avós paternos? Tá, era o seu Pompílio Silva, foi um dos primeiros moradores aqui de Santo Augusto, e Dona Josefina Lucas Silva, que é o nome da minha avó, mas ela é chamada de Fifina. Que era o apelido carinhoso. Carinhoso, a vovó Fifina. E ela era poetisa, ela escrevia? Poetisa, escrevia e fazia crochê maravilhoso, aquelas grampadas. Inclusive eu tenho aqui, que pena, não tinha uma touca de grampada que ela fez para a Luciana. Ela fazia aqueles crochê lindos, sabe? Fazia crochê. Com a linha Merci Crochê, aquela bem fininha, né? E ela era poetisa e medicava, na época difícil aqui de Santo Augusto, que não tinha médico, que não tinha, ela dava os remédios de homeopatia. E eu me criei com uma medicação de homeopatia. A senhora conviveu bastante com ela? Morei na casa, né? Morei na casa até meus 7, 8 anos. Porque
daí nós éramos as 3 irmãs mais velhas, e a mãe disse, chegou o momento de eu ter minha casa, porque nós íamos, ela morava para trás do CTG, longe, né? E nós íamos na escola, no grupo escolar, lá para baixo. E ela disse, agora é o momento de eu morar na nossa casa. E daí o pai comprou uma casa aqui, bem no centro, aqui nessa rua mesmo, e a gente veio morar na casa. E a mãe só tinha nós 3 filhas mais velhas, e daí não é que a mãe teve daí um filho homem. E daí quando ela se mudou para essa casa, engravidou, depois de muitos anos, e nasceu meu irmão, que o nome dele também é Pompilho, José Pompilho. Ele mora no Mato Grosso, e ele tem um filho que também ele botou o nome de Pompilho, a família dos Pompilho. Preserva o nome, né? Isso era uma tradição antigamente? Era, as pessoas levavam o nome da família, né? E alguns nomes eram passados de uma geração para outra. E sobre o seu avô? Ele era natural de onde? O avô Pompílio Silva, ele é natural do Uruguai, na cidade de Melo, no Uruguai. Mas ele veio para o Brasil, não sei qual é a idade, ele perdeu a mãe muito novo e veio morar com os tios nessa cidade de Melo. Mas ele falava meio espanhol, ele dizia anúncio, sabe, esses ditados né? Mas muito legal ele. Mas a família Silva era de alguma região ali da campanha? Porque aquela região ela teve vários conflitos da província cisplatina, ali teve revoluções. Teve revoluções, e foi numa época de revoluções que ele veio morar para cá, né? Teve um conflito, uma pena do tu não chegar ali, aquele Raízes de 200 anos, que ali diz que teve muitas revoluções fora do Brasil. E até um conflito com outros países, e o avô veio morar ali em São Gabriel. E lá ele achou a profissão, se dedicou para a construção de móveis. Ele tinha uma fábrica de móveis. E daí é ali que ele se encontrou com a dona Josefina Lucas Silva e casaram. Os dois com 26 anos. Já era madurinho. E ela, a Fifina, ela era natural? Daquela região ali de Periotas, de Candiota, por ali. A região do Uruguai teve um momento que ela pertenceu até o Brasil. Etc. Ela foi uma região ali conflituosa. Mas ela... Até o Uruguai ser independente. Sim. E como que... Ele era militar também? Quem? O Pompílio. O Pompílio não era militar. Ele pertenceu a um comando quando ele veio para cá na Revolução. Como é que eu vou te explicar? Criaram um comando dessa região aqui, e ele foi, ali que diz ali, ó, ele era o capitão dessa... Porque eu admirava, assim, ver as fotos, ele de farda. Aí, inclusive, um professor da Unigi disse, não, ele não era, porque militar, ele não era militar, mas ele fizeram um comando aqui de um reduto de pessoas e formaram um pelotão para defender o Rio Grande do Sul, lá em São Paulo. E daí, nessa época, na Revolução de 30, o pai tinha 14 anos e já serviu de estafeta, né? Mas depois, em 1932, o pai com 17 anos, tu viu aquela foto que vai mostrar? Ele foi para São Paulo com 17 anos, na Revolução de 32. Essa revolução em questão foi em São Paulo? Foi em São Paulo que eles foram, Tem as fotos deles saindo? Tem, eles saindo, tudo, e daí fizeram as comilanças naquela panela, e eles pegaram o trem, não sei aonde, aqui em Marcelino Ramos, né, para ir. E a avó aqui ficou chorando, né, porque o filho com 17 anos ia para a Revolução, e ela se manteve firme com os demais filhos e segurou a barra aqui em Santo Augusto. Ela junto com o Pompílio? O Pompílio também foi? O pai? O avô Pompílio Silva, ele era o comandante. Foi o pai e o filho? O pai e o filho. E a avó ficou com os outros filhos aqui. E ela foi até Marcelino Ramos? Ela foi encontrar ele e lá tirar essa foto. Você olha como ela era faceira,
Ela era uma mulher intelectual, vinha livros que ela traziam de Porto Alegre para ela ler. E ela se vestia também com roupas de lá. Olha assim como ela está. Ela, assim, uma mulher decente, não anda com o pé de fora, tem que usar um sapatinho fechado. Meia na perna, sabe? Ela era assim, chique, educada para tratar com as pessoas. E teve 13 filhos. Todos de parto natural na época, não tinha outro jeito, né? A senhora lembra dela contar, a sua avó Fifina, como que surgiu essa oportunidade deles virem morar nessa região? Tenho, lembro muito bem. O vô Pompílio Silva, como eu te falei, ele tinha, nessa cidade de São Gabriel, uma marcenaria, fazia móveis lindos, maravilhosos. Muito daqueles torneados, bonito. E estavam muito bem lá em São Gabriel, a família inteira prosperando, e já tinha uns 3 ou 4 filhos só. O pai já tinha nascido lá, já tinha uns 2 aninhos. Aí houve, bem naquelas épocas que rebentou a Revolução fora do país também, não sabem o porquê, incendiou a fábrica. Deu um incêndio e queimou tudo. E ele ficou sem nada, lá em São Gabriel. Muito triste, sem saber, desorientado, ele se encontrou com um amigo que tinha terras nessa região e convidou ele para vir medir essas terras aqui na região. E ele veio e deixou a avó ainda lá até medir. E gostou muito daqui, mediu as terras, essas que São Jacó, essa região aqui. E daí, em 1917, esse senhor deu como pagamento, uma terra para ele. E ele veio embora para aqui. E daí se instalou aqui no Rincão, não era no Rincão, aqui no Rincão, para fora da cidade, e botou uma madeireira, porque tinha muita madeira na época. Daí se instalou ali, mas como era difícil o comércio das madeiras, não deu certo a madeireira, mas ele veio se instalar aqui em Santo Augusto, se instalar aqui na cidade, e daí montou uma casa comercial. E prosperou. Prosperou até chegar a Revolução, né? Porque daí na Revolução invadiam a casa comercial dele, judiaram dos filhos, botavam os filhos deitados e batiam, assim, botavam o pé no pescoço para contar onde é que estava o vô, né? Ele fugiu, porque não saiu, né? Era uma época muito difícil. A avó aguentou firme com toda essa filharada. E eu vou, na época, que ele tinha casa comercial, e com os filhos, eles plantaram ervais. Então, eles trabalhavam também com a cultura da erva. Então, a oportunidade surgiu através de um amigo. Através de um amigo. Que eu botei o nome dele ali no livro, não sei se tu viu ali. Ai, Luciana, agora não, no livro ali, agora esqueci o nome, mas é de um amigo que trouxe ele para medir as terras, como agrimensor, e daí ele... Interessante. Nessa época, não existia aqui onde hoje é a cidade. Nada. Não existia a sede. Não existia a sede, não. A primeira casa comercial foi a dele. Ele colocou. E daí, com isso que ele pôs a casa comercial, começou a vir outras pessoas colocar sapataria, marcenaria. Veio gente muito de outras cidades para cá. Então, iniciou o povoado com a vinda dessa que ele colocou nessa casa comercial. Aí daí já começou a ter escola, igreja, né? O povoado iniciou aí. Dentro do território que hoje compreende Santo Augusto, a primeira referência que a gente tem é São Jacó. É São Jacó. Uhum. O Rincão de São Jacó, que eles falam. Lá teria começado, então, Santo Augusto. É, Santo Augusto. Até, a gente já está falando nisso, mas até o porquê do nome Santo Augusto, né? Tem relação com a sua avó. Tem relação com a vozinha, porque esse senhor, Augusto Chagas, que ele veio e trouxe ele. Esse Augusto Chagas tinha uma fazenda aqui, no interior, e tinha um menino, um filho dele que estudava, não sei se era Porto Alegre, numa cidade maior, e o menino, numas férias, veio passear na casa do pai. Aí o pai, eu não sei se a avó estava lá na casa ou não, o menino veio passear e quis, pai, eu vou dar uma olhada nas terras, nos campos. E o pai disse, meu filho, tu vá, só que tu cuida que ainda tem muitos animais selvagens
tinha onça, animais que poderiam, não desça do cavalo e leve-se a arma porque é perigoso. E o rapaz foi passear de cavalo e levou a arma. E estavam aguardando o rapaz chegar do passeio, o pai, a mãe, os irmãos, tudo. E nisso ele tinha uma irmãzinha, né? Estavam aguardando. E o rapaz vinha vindo longe, assim, da casa, e a irmã enxergou o irmão, ficou bem desesperado. Feliz, foi correndo encontrar o irmão. E o irmão, quando enxergou a irmã, deu uma corrida de cavalo e parou assim, acho que a avó estava junto. Parou o cavalo e desceu, se atirou, desceu do cavalo, sabe? E no pulo que ele deu, a arma detonou e matou ele. E esse rapaz se chamava Augusto. E daí os pais ficaram muito, e como eram muitos amigos, né? Pois esse homem que trouxe o vô para cá, tudo, a avó, para homenagear o amigo e para recompensar do amigo ter trazido eles para cá, tudo deu o nome. Olha, essa cidade, esse lugar aqui vai ser chamado Santo Augusto. E ficou Santo Augusto. Ela que deu o nome para a cidade. Dona Josefina Lucas Silva. O nome do amigo, aquele era Augusto. Augusto Chagas. Era esse o nome que o senhor estava tentando lembrar. É, que eu estava lembrando. Uhum. E foi com ele que ocorreu esse incidente? É com o filho dele que ocorreu esse incidente, da avó para homenagear um amigo que socorreu eles nas horas mais precisas da vida dele, que quando houve aquele incêndio, o vô ficou sem rumo, né? Ele disse, não, vamos lá para onde eu tenho minhas terras, e tu vai me ajudar a medir as terras, e daí o amigo trouxe ele. Foi uma homenagem. Uma homenagem ao amigo. Essa vinda dele para cá, a sua avó contava quais foram as dificuldades iniciais? Muitas, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha médico, não tinha... Para sobrevivência, né? Eles tiveram que lutar, plantar para poder sobreviver, né? Mas ela, como era muito culta, muito sábia, logo fez amizade com as pessoas, sabe? E ela, como era uma pessoa que sabia sobre a medicação, ela tinha um livro, uma pena, um livro, da homeopatia, que ela consultava aquele livro. E vinha gente de longe, olha, uma cobra mordeu meu filho, o que eu faço? Vamos fazer um permanganato com água, e ela medicava as pessoas, sabe? E melhorava, sarava, sabe? E eu inclusive, tomei os remedinhos, cônico, beladona, esse de homeopatia, ela dava para nós. E para as pessoas, né, que vinham consultar ela. Um conhecimento mais junto das plantas. Das plantas, eu conhecia, né, as plantas. Uhum. Ela cultivava também? Cultivava as plantas, ela tinha no pátio. Faz um chá daquilo, vamos fazer daquilo, né? E outra coisa assim, que as pessoas às vezes tinham, inclusive meu pai, ele trabalhava na lavoura e vinha com as mãos, ele tinha um problema nas mãos, que as mãos, além de calejadas, davam tipo assar as mãos, e elas iam, não, me traga um sebo de ovelha, vamos passar aqui. E eu tive uma pneumonia muito forte quando era criança, e daí ela disse, não, vamos passar sebo de ovelha. Daí passava num papel, esquentava aqui. Ela disse que me curou com sebo de ovelha. Ela dava as medicaçãozinhas dela e valia, né? Na época não tinha outro recurso, era esse. Muita gente se valia desse conhecimento. Desse conhecimento, Pela falta de recursos. Pela falta de recursos, era esse que tinha, né? E aqui a referência que a gente tem de antes de escolherem Santo Augusto é Boca da Picada. Boca da Picada, Era Boca da Picada. Depois teve Rincão de São Jacó, daí Boca da Picada, que era um lugar onde passava a coluna de preces, onde passavam as pessoas que iam para Três Passos. Lá tinha um negócio de um quartel, um negócio que as pessoas passavam para ir até lá. Então era um local assim que daí diziam a Boca da Picada. Era a colônia militar do Alto Uruguai. Daí passava as pessoas para ir para lá, tinha militar lá também, né? Interessante. Então, inicialmente, a família do Pompílio se instalou, qual que era a localidade? Foi aqui no Rincão de São Jacó, por ali, né, onde botou a serraria. Não foi na Boca da Picada, foi no interior, que hoje é São Valentim. Hoje tem um distrito aqui que se diz São Valentim, é ali, mais ou menos.
No interior, que ele se instalou por motivo de ter bastante madeira e ele botou uma serraria, né? Mas depois o comércio para vender era muito difícil com as estradas, ele mudou para botar o armazém. Mas nas épocas difíceis passaram muito trabalho com o armazém, saqueavam, levavam as coisas, sabe? Era muito difícil. E como que é essa relação dele com as revoluções do Pompílio? Ele participou desse movimento aqui e foi para lá e voltou. E nesse momento, aqui tinha o maragato e o chimango, aquelas que eu não entendo. E ele pertencia para o lenço branco e tinha os de lenço vermelho, que eram os maragatos. E daí tinha essa inimizade, até por esse motivo que ele se distanciou e foi esse tempo ficar na casa da filha. E até dizia assim, ele deixou a família. Ele não deixou, ele se distanciou um pouco para acalmar os ânimos. Mas ele visitava a avó, visitava nós, vinha aqui, a avó ia lá. Não sei se eu tenho um trabalho feito, eu perdi, agora eu vou resgatar, que diz assim, Santo Augusto na era do Pompílio Silva, que um menino fez um trabalho na Unijuí e fez um trabalho lindo, maravilhoso, e ele me deu um compêndio. Eu não sei, prestei para alguém, não me devolveu, mas eu conheço o menino e vou pedir para resgatar. Aí ele conta bem, porque ele foi, pesquisou com os professores da Unijuí sobre esse exército, essas coisas, sabe? Eu me descuidei de perder essa referência no momento, mas eu vou resgatar. A senhora disse que o seu pai veio com 2 anos. Veio com 2 anos. A senhora se recorda o ano que ele nasceu? Ele nasceu em 1915, lá em São Gabriel. Então, por volta de 1917, que a família veio para cá. Daí a avó teve o resto dos filhos, porque depois ela teve 13 filhos. Sendo que o último ela faleceu, o Comercindo, e ela diz assim, tive 13 filhos e o último me faz falta. Olha, o último. Ela dizia que filho nunca é demais, né? 13 filhos. E nessa época, a região ainda estava bem despovoada. Muito, não tinha nada aqui, não. Mas ela tinha amizade com as pessoas que ficavam, que os maridos iam para a guerra. Com as mulheres, elas se davam, sabe? Visitavam até as comadres. Mas a comadre ia visitar, mas na cestinha que ela levava para fazer troca de coisas, levava um revólver. Não sei se era medo para defender. E a avó mantinha, como é que eu vou dizer, ela queria ter amizade e tudo, mas era cuidadosa, né? E desde a questão, por exemplo, de registrar os filhos aqui mais próximo para... não sei te dizer na época, né? Será que era Campo Novo? Porque antigamente Santo Augusto pertenceu a Palmeiras, a Palmeira das Missões aí, para Campo Novo também, né? Agora não sei onde é que eu vou registrar esses mais novos. E as casas que eles moraram? As casas muito... Você viu numa foto aí, né? Ele tem um pedaço de tá. Olha aqui, a primeira casa da avó Fifina era uma casa muito simples. E depois, mais tarde, eles fizeram uma casa bonita, enfeitada, com um sótão em cima. Quando eu nasci que a casa tinha um sótão. Sótão é o 2º piso. E era enfeitada com essa madeirinha a casa. Isso aqui é um pedacinho da casa da avó, onde eu nasci e onde a avó morou. A senhora diz que a sua casa é a casa do saudosismo. A senhora preserva as memórias da família. Eu preservo as memórias da família. Os meus irmãos, que eu sou a fiel depositária. Nem tanto, né? Mas eu que resguardo as coisas da família. E o meu pai era uma coisa que ele gostava. Eu guardo as coisas do meu pai e do vô, eu não tenho tanto, porque é mais antiga. Mas as coisas do meu pai, eu tenho mais coisas assim, guardadas. O que essas memórias significam? Busca o Charlie, minha filha. Essas memórias... O que elas significam para a senhora? Significam tudo. É o nosso passado, que a gente vive, não é que vive do passado, mas as lembranças do passado é que faz com que a gente seja hoje o que eu sou. Eu preservo as amizades, eu tenho consideração das pessoas que lutaram com meu avô, que foram na Revolução, que hoje não existem mais aquelas pessoas, mas eles têm filhos, eles têm neto. Daí aqui na cidade, quando tem um acontecimento, até assim que falece um filho daquele homem que era amigo do vô,
eu vou como é que eu vou dizer, no velório, e digo, olha, teu pai foi amigo do meu pai. E inclusive me chamam assim na cidade, das pessoas que às vezes que querem se aposentar, se eu conheci tal pessoa, se eu conheci, sabe? Eu digo, eu conheci, foi amigo do meu pai, sabe? A gente teve, logo após a vinda do Pompílio, a gente tem a Revolução de 23. Uhum. Essa é mais uma das suas memórias? Não, essa é a minha memória. Esse chalezinho é o chalezinho da avó Fifina, que ela faleceu e eu fiquei com o chalezinho dela, que eu uso até hoje, esse chale. Ela usava, sentava na... Tem fotos dela ali, Luciana, olha se não tem ali uma. Ela sentava, ali tem com a tua filha, eu acho. Sentada na cadeira de balança, ela sentava com esse chalezinho. E eu herdei e cuido, uso. Mas esse da avó aqui era o chalezinho dela. E que eu preservo as memórias. Eu acho que a pessoa tem que... Esse encontro que eu fiz aqui no IFE, me chamaram para mim contar a história da avó. Na biblioteca pública eu fui, e um professor falou tão lindo para os alunos, que não precisa você guardar tudo que tem do passado, mas alguma lembrança tem que ter. Para mostrar, olha isso aqui, ele me admirou, olha, tu usa esse chale que é da tua avó. É uma coisa preservar, né? São memórias afetivas. É, memórias afetivas, é. E a senhora tem a recordação, então, da sua avó. Ela fez esse chale? Não, esse chale uma filha dela de Porto Alegre deu para ela. Uma filha fez e deu para ela e depois ela me deu. E chama a atenção a questão da cor, a gente costuma ver as fotos preto e branco e às vezes não imagina que rosa da época, né? Ela tinha. Que algumas coisas tenham cores tão vivas. Tão vivas, é. E teve um evento, então, que eles fizeram no IFE? Fizeram na biblioteca pública. Na biblioteca. E eu fui convidada para falar sobre como agora, os primeiros moradores e como é que era na época, e quem foi Pompílio Silva, e a avó, né? Daí. Sim, bacana. Muito bonito que tinha. A gente teve, não sei se a senhora quer manter o chale ou... agora eu posso tirar, né? Porque tá aqui. A senhora aqui. Mas tá bom com o chale. Tá bom. A gente teve a Revolução de 23, que ocorreu logo após a vinda deles para cá. Logo para cá, Mas eu acho que naquela Revolução de 23 eu não tenho conhecimento que ele tenha sido ativo, né, na época. Mas nessa de 30, 32, essas coisas, coluna de preces, só que eu não tenho conhecimento o meu irmão, esse que mora em Mato Grosso, ele disse que se um dia fizer memórias do pai, que ele tem muitas memórias do pai, mano, tu me chama, tá bom? Mas assim, nós éramos muito novinhos, não comentavam isso antigamente, esses assuntos, né? A gente não vivenciava isso. Só as pessoas contavam depois como é que era, né? A coluna Prestes ela foi em 24. Mas passou aqui a coluna Prestes, em Santo Augusto, e não sei se foi essa que assaltaram a casa da avó, levaram as comidas, coisas, sabe? E queriam levar até os filhos junto com eles. Teve uma coisa bem feia, que mais detalhes eu não tenho conhecimento. Porque eles eram chimangos. Chimangos. Uhum. Inclusive, assim, até depois que as homenagens que os meus filhos, os netos faziam para o vô, eles preservavam o lenço branco, que era o lenço que o avô usava, né? O lenço, ele definia o lado... O lado do que eles eram, né? Eles defendiam. Que defendiam. E a sua avó, a senhora tem alguma recordação dela contar sobre esse período da Revolução? Ela conta da Revolução que foi uma época muito difícil, que também houve uma época que houve uma epidemia, não sei o que houve com uma plantação, deu uma pane, não sei se uns gafanhotos, e eles passaram muita dificuldade para sobreviver. Mas que eles, entre os vizinhos, se ajudavam e conseguiram sobreviver. E que a avó já tinha os filhos maiorzinhos, inclusive o pai, que era um dos mais velhos, que começaram a trabalhar na lavoura, na erva, tudo, e foram sustentando, né, a mãe, que o pai ia para a Revolução, eles ficavam trabalhando, né. E depois da lida da serraria, eles deram continuidade
com esse comércio de uma casa comercial, né, que vendia coisas. E foi o primeiro aqui da... A primeira casa comercial aqui da cidade era essa. Uhum. E na época era vendas? Vendas, é. E também não tinha hotel aqui na cidade, nada, então os médicos, isso eu lembro, que vinham trabalhar na cidade, até moravam na casa da avó, tinha o Milton Krause, o médico de Porto Alegre, que veio morar na casa da avó porque não tinha hotel. Ele parava na casa da avó, daí veio a mulher também, mas a mulher tinha um problema que a avó dizia assim, ela ganhou um filho e não se cuidou e lavou a cabeça e ficou meio fora, assim, sabe? Então ela sentava lá fora numa rede e ficava cantando lá. E esse médico trouxe essa esposa, né? Porque tinha pena de deixá-la em Porto Alegre. Seu Milton Krause. Os primeiros médicos também, esse e outros paravam na casa da avó, porque não tinha hotel, né? Na cidade. E já que a gente está falando da sua avó, ela escreveu um poema, uma poesia que a senhora lembra? Eu lembro, escreveu vários poemas. Mas a avó, como eu te conto, ela morava em São Gabriel e a família dela tinha, ela não tinha uns 4, 5 irmãos. E ela tinha uma tia estanceira que morava no interior de São Gabriel que não tinha filhos. Aí foi na casa dessa irmã e disse assim, escuta, tu não quer me dar tua filha para vir morar com nós? E a mãe dela deu a avó para essa tia Rosalina. E essa tia era muito culta, mandava vir de Porto Alegre, professor, não é professora, era na época professora e vinha com livros para ela ler. E sei que ela foi se socializando num ambiente assim de cultura também. E daí ela morou com essa tia até casar, e ela tinha uma saudade, uma vontade de rever a casa onde ela se criou com os irmãos. Também era no interior. E disse para o filho, olha meu filho, eu não quero morrer sem ir lá ver a casa dos meus pais. E o filho disse, não mamãe, vamos lá, vou lhe levar. Ela tinha 70 anos quando ela foi rever a casa, foi rever o local onde ela se criou com os irmãos. Daí ela fez uns versos, que diz assim, revendo a velha morada. Quando entramos na fazenda, vê meu filho como isto é lindo. Parecia que eu via meus pais virem sorrindo. A casa já desmanchada, nada disso me importa. Parecia que eu via minha mãe sentada na porta. Debaixo dos laranjais, onde eu brincava com os meus irmãos, só restam raízes no meu coração. E tu, figueira, e daí só tinha uma figueira. E tu, figueira velha, marco de uma lembrança, ainda conservo os galhos que eu me embalava em criança. Linda, né? E ela fez outros versos também, mas esse era que ela foi quando ela reviveu essa morada. Lindo. Lindo, né? E existem outros poemas? Existem outros, que a Penca dos Malacara, isso ela fez quando o pai foi candidato a prefeito aqui, que tinham 3 candidatos. Eu não sei os versos, mas ela fez uns versos muito lindos. E fazia também para os netos, para a família, fazia os versos. E escrevia com aquela caneta que molhava. Quando eu tenho o papel escrito por ela aí. Dá licença que eu quero te mostrar a letrinha dela? Depois Depois. a gente pode... Ela me mandou um bilhete, certa ocasião, para mim emprestar um dinheiro para ela, que ela precisava, não sei o quê. Ela fez um bilhetinho, eu guardei o bilhete. Olha como eu sou saudosista. E também tenho guardado a touca de grampada que ela fez para a Luciana quando a Luciana nasceu. Sabe? E esses poemas, eles também sobreviveram? Foram guardados? Olha, tem alguns, um ou dois que tem. Eu não sei, naquele livro da Aline tu não chegou a ler, né? Mas não sei se foram guardados. Eu cheguei a ver que tem também sobre uma carta que sim. mandou para ela. Então diziam assim, o Pompílio está separado da esposa. Mas ele amoroso, lindo, olha meus filhos, que teve essa... que deu essa coisa dos gafanhotos, ele que cuide, e eu estou fazendo tal coisa. Eles eram muito amorosos, o casal, se davam muito bem. Ela foi uma heroína. E o marido ir para a guerra e ela ficar com essa filharada, né? 13? É que os mais velhos já iam trabalhando, e os mais velhos foram com outros parentes para Porto Alegre para estudar, né?
E a própria comunicação deles por carta e também era uma linguagem mais formal e... Não, mas até eu achei que a linguagem não mudou muito e até uma caligrafia linda o vô tinha, né, mandava. Nós tínhamos essas cartas. Esse homem lá de Três Passos que fez a história da família Silva, ele tem as cartas. Eu até achei que a Johnny ficou na mala, a mala do Silva. Não ficou, o homem ficou, teria que resgatar, né? A gente vai ter que tentar resgatar alguns materiais para enriquecer um esse pouco trabalho. Dessa história. Né? Eu vou ligar para ele e vou pedir se ele tem mais coisas. Mas eu acho que a linguagem mudou sim. Mudou, é. Acho que as pessoas não se comunicam mais dessa maneira. Mas era uma maneira afetiva que eu admiro que a avó, né? E toda essa questão da linguagem não, da comunicação por carta, tinha toda a questão do tempo da espera. Tinha, demorava. Não era tão fácil assim. Se imagina se no meu tempo, quando eu casei, era difícil, não tinha só por carta que eu mandava. Fiquei em eu vim embora e o marido ficou lá e eu mandava com o namorado carta. Era só carta, não tinha telefonema. E a Revolução de 32? Como que foi a participação do seu pai e do seu avô? Pois o vô foi na Revolução de 32 e levou o pai, né? Tu viu que ele está com aquela roupa militar, levou esse filho, os outros deixou aqui, certo, trabalhando, a gente não sabe, né? O conhecimento que eu tenho é que o pai foi e acompanhou, e foi na Revolução. Agora, o que aconteceu lá e o que o resultado, eu não tenho esse conhecimento. E como que eles foram? Eles foram até Marcelino Ramos, onde tinha um trem, né, que dali eles iam. Mas ali, ou se não aqui pela Redondeza, eles andavam na cavalaria, não tinha outros meios de transporte, né? Se tinha que levar um recado para uma outra pessoa, um outro militar que de Palmeira das Missões, o pai ia, com 14 anos, ia por dentro aqui levar a coisa. Barbaridade no perigo, né? Né? E também a família teve uma relação com os Hervais, com a Erva Mate. Foi muito grande. E tinha um Barbacoa, né? E daí, mas esse tempo dos Hervais já não foi mais no tempo do Pompílio Silva. Foi no tempo do meu pai, que ele ficou ali nas terras, cuidando das coisas. E eu acho que no tempo do Pompílio Silva eles plantaram os Hervais. E depois para fazer o Barbacoa, que era aquela coisa, e trabalhar com esse povo, tudo já foi no tempo do pai. Eu não sei se eu vou ter a participação de trabalhar com os Hervais, mas os filhos, o pai, que era o filho mais velho, um dos filhos mais velhos. E aonde que ficava esse Barbacoa? Aqui nos fundos, aqui, ó. Aqui nos fundos das nossas terras. Nossas terras eram daqui, ó. Pegava lá da Bebê e até para lá do cemitério aqui, tudo era nossas terras. Pertencia aí. E depois, quando o vô faleceu, dividiram com os filhos e o meu pai foi comprando dos irmãos. Então ele que ficou com essas terras. Hoje esse bairro tem o nome... Eu tenho o nome dele, Zeca Silva, Aqui tem a praça com o nome do Pompílio Silva, tem o CTG, né, tem referência. A senhora até comentou um dia que lá está escrito que ele foi o pioneiro e que, na verdade, ele foi um dos pioneiros. Quando ele chegou aqui, eu acredito que, não sei se ele devia ter gente morando aqui, agora eu não sei o nome das pessoas, e só que são pessoas simples que não tinham referência nenhuma, que não tinha igreja, não tinha nem nada. Então, um que com a casa comercial, aí que a colonização realmente desbrochou. Daí veio o padre, daí veio os outros ramos de negócio, né? Então, ele foi um dos pioneiros a incentivar esse desbrochar dessa cidade. Me parece também que houve mais uma incidência de colonos italianos. Veio, sim, da fronteira, esses parentes do Daltro, esses assim, outros nomes vieram de lá para cá, vieram se instalar aqui. E Gonoato também é? Não é daqui, não. Meu marido é de 3 de Maio. Não tem... Mas é italiano? É italiano. Mas tem Gonoato, no Rio Grande do Sul. Muitos, eles são aqui da Planalto. Eles se instalaram por ali.
sabe? Não são dessa região. E tem no Rio Grande do Sul esparramado, bastante gramado. O pai dele veio da Alemanha, veio da Itália, e o Lourenço veio na barriga da mãe. A mãe dele veio gestando ele, chegou aqui, aí ganhou ele. Então ele é de origem italiana mesmo. E eles vieram se fixar onde? Se fixaram, o pai dele aqui, aí em Planalto, perto de Rodeio Bonito, por ali. O pai dele com os outros. E os outros em outras estradas do Rio Grande do Sul, eles eram muito dispersos, não tinham muita comunidade. Ele se admira que eu tenho, sei o nome dos tios, dos parentes deles, ele está conseguindo, mas eles nem são de se visitar, não tem essa... Os italianos são mais durão, né? E depois eles vieram para 3 de Maio? O pai dele veio para 3 de Maio. Uhum. Qual foi o intuito da... É colono, e depois botou também uma loja, uma fábrica de móveis. Como eles trabalhavam com fábrica de móveis, né? Uhum. Qual era o nome dos seus sogros? Ernesto e Dalmina. E eles faleceram em 3 de Maio? Faleceram lá em 3 de Maio. Uhum. Como que a senhora conheceu o seu Lourenço? Eu fui estudar em 3 de Maio. Na época ninguém saía daqui de Santo Augusto. Eu sou da primeira turma do 2º grau noturno, que teve primeiro no noturno. Aí terminei o 2º grau aqui. Não, terminei o 1º grau. Sou da primeira turma do 1º grau. Aí eu teria que fazer o 2º grau, né? E daí não tinha aqui ainda, parece que ia ter, não sei. Aí veio um senhor de 3 de Maio, um professor na casa de um parente, disse, mas em 3 de Maio tem um curso de magistério. Por que tu não vai estudar lá? Meu Deus, dizer para o pai isso. Ele, não, minha filha não sai de casa, não vai morar onde? Sei que foi uma ajeitação, deixaram eu ir para 3 de Maio. Daí eu fui fazer o magistério lá em 3 de Maio e lá conheci meu marido. Ele trabalhava num banco e se conhecemos lá. E quais são as recordações, as melhores recordações da sua infância? Ai, coisa mais linda. A gente, aqui onde tem uma vila, aqui embaixo, tudo era um matagal. E na mata tinha uns rios que corriam embaixo, assim, não eram rios fundo, vinham por cima da coisa e tinha os pés de pitanga e tudo, e nós corria lá nas pitangas, trepava naquelas árvores, caía as pitangas e a gente comia. E a avó vinha muitos netos da avó, outros primos meus, e a gente brincava muito. E esse médico que parou na casa da avó, ele era de Porto Alegre, e ele disse, essas meninas, que nós eram 3 irmãs, elas têm que brincar com coisa. Dele trazia tinha uma loja bem numa esquina, um bolicho, ele ia lá e comprava tecido e nós fazíamos roupinhas de boneca. E brincava com as bonecas, muito bonito. E tinha aqui depois nós maiorzinhos, tinha aqui no Centro do Arte, que tem uma marcenaria, e daí nós brincávamos com as madeirinhas da marcenaria. Sabe, pegava os toquinhos de madeira e fazia as casas, fazia as cidades. Eu tenho uma infância muito bonita. Os primos, brincava muito, as crianças. Aí a maior parte da sua infância foi na casa da avó? Foi na casa da avó. E vindo os primos passear, e conviver com os primos, né? E depois que a gente começou a ficar maiorzinha já, o pai ele sempre se interessou pelo tradicionalismo, daí foi levando nós para os bailes, para as danças. Ele adorava dançar. Dançava com nós pequenininhos, assim, sabe? A gente estava falando antes da questão dos ervais. Ah, tá. Daí na casa da avó tinha um túnel assim, que entrava lá, atrás do CTG, um túnel e dava naquela casa com o telhado, aquele bonito. E naqueles ervais, a gente às vezes saía para caminhar nos ervais, só que não podia sair de tardezinho, que tinha uns bichos, tinha uns homens que iam pegar nós, e a gente ouvia um barulho, roncava, sabe? Uns roncos engraçados, e eu achava que eram homens, eram bichos, e eram os bugio. Sabe o que é bugio, né? Já viu? É um macaco grandão, né? Que tinha nos ervais. Aqui era mato, tinha tigre, tinha aqueles bichinhos, como é, os que vinham, os lagartos, a gente corria, eles corriam atrás, tinha animais aqui, sabe? Então, nesse túnel lá de erva, tinha os bugio, e fazia aquele barulhão, sabe? Grrr, grrr, uma coisa bem feia. E nós tínhamos medo daquilo, sabe? A mãe dizia, vamos sair, vamos lá no Zerval brincar, que lá tem os bugio. Mas não era toda hora, era de tardezinha que a gente ouvia o barulho deles vinham.
ficar no Erval de noite, né? E para entrar na casa da sua avó tinha esse túnel? De Erval, coisa mais linda dos dois lados. E quando vinham os parentes, a avó ia encontrar longe, já vinham, era tudo a pé, né? Vinham, não sei se vinham de ônibus, do que ela ia encontrar, vinham de longe os parentes, se encontrar a avó, ia encontrar nós, encontrar os parentes. Muito lindo, né? E o seu pai trabalhou bastante com erva mate? Trabalhou muito. Ele tinha os ervais aqui com barbacoa, plantou muitos, eu não sei te dizer quantos mil pés de erva tinha, ele era um ervateiro muito grande. Mas o que ele depois se firmou foi com a agricultura, né? Começou a plantar trigo, soja. Aí ele plantou um ano trigo, deitava aquele trigo, coisa mais linda a plantação de trigo, né? Aí deu trigo que ele não sabia, minha filha, eu não sei onde botar esse dinheiro do trigo, eu tenho que investir para longe. E daí que ele foi para o Mato Grosso. Corajoso, né? Ir na longura dessa. Morar no fundo de campo, onde tinha um riozinho, só bebia água daquele rio, e lá tinha onça, tinha tudo. Não, rapaz, foi lutador. Em 1970, 72. Lá e hoje é um município? De 40 mil habitantes. Se ele sonhasse que ele ficou tão lindo, e ele morreu lá, numa lida de campo, né? E daí ele era prefeito aqui, quando ele comprou as terras lá e começou. E daí tinha cerrado, e para derrubar o cerrado, botava a corrente numa ponta de um trator e na ponta outra, e puxava e derrubava o cerrado. Daí ele começou. Sei, quando ele faleceu, ele já tinha uma casa muito boa, tinha 5 mil cabeças de gado, sabe? Então ele morreu realizado com o que ele gostava, com o gado. E o dia que ele morreu era o dia da inauguração do CTG do Mato Grosso. E aí o gaúcho da fronteira, um desses cantores, aí vieram lá saber, mas ele morreu em São Paulo, morreu indo para São Paulo, né? Daí, como é que eles iam fazer? Eu disse, não, a família pode, o baile não, mas nós vamos ter que inaugurar o CTG. E os músicos tocaram, mas ninguém dançou. Sempre que foram de avião, de Porto Alegre, para lá os músicos, né? O dia que ele faleceu. Ele deixou marcas aqui, lá, o pai era um guerreiro, né? Foi apelidado de pai dos pobres. O pai dos pobres, porque onde ele tinha... daí ele tinha uma olaria, ele tinha os ervais, e daí ele foi buscar uma família lá em Santa Rosa, por lá, e trouxe um casal para cuidar da olaria, e o pai tinha olaria ali embaixo, fazia tijolos. E daí os empregados da olaria e os dos ervais, ele deu para todos um terreno. Eles têm as casas, tudo ali, coisa mais linda. Esse dia morreu um que eu digo que é o guardião do pai, e eu fui no velório, lá na Municipal. Não, eu até me emocionei. Todos os empregados, os familiares de hoje em dia, né? Tudo conhece a gente, né? E tudo estavam lá, bem arrumadinhos, bem ajeitadinhos. E lá no Mato Grosso, o que ele levou para trabalhar lá, também estão muito bem lá. Botou essas pessoas a trabalhar lá. A senhora não citou o nome da cidade? A Chapadão do Sul. Era Chapadão dos Gaúchos, né? Depois virou para Chapadão do Sul. E o seu pai também foi um dos pioneiros? Um dos pioneiros, foi em 71, 72. Tem na cidade o avião que foi, e o homem botou no dia 21 de abril de 1972, descemos no Pouso Frio com o seu José Vicente Silva e o seu sobrinho Roque Prates. E o homem, um aviador, ele botou o avião que ele foi até na praça lá. Muito linda, a cidade lá mexe comigo, sabe? E o meu filho está lá, o Fabrício, né? Veterinário, né? Não, tá todos os meus irmãos lá. Sou eu que estou aqui e a minha irmã em Santa Maria. Mas, senhora, é um tronco que permaneceu na... Não, e a mãe, quando perdeu o pai lá, ela veio. Não quis ficar lá, é muita recordação. Daí eu fiquei com ela. Não, ela morava nessa casa, eu na minha. Mãe corajosa, nem um dia eu morei aqui com ela. Morei nessa casa, ela morava aqui. Ela corajosa, ela se vão enfrentar, eu tive uma vivência, agora vou viver com meus filhos e meus netos. A mãe foi muito forte também. E como que foi a morte dele? O pai tinha, até o Lourenço tinha estado uns dias lá. Ele mantém a mangueira, uma mangueira muito bonita, mas antiga, com os paus assim, forte para fazer a mangueira, rústico, né? E daí iam fazer uma coisa de castrar uns boi no ovinho. E até o Lourenço tinha estado lá e veio embora, que tinha chegado aqui de volta. E daí eles foram castrar uns boi e eles para a mãe, eu não sei, Elza, se eu vou castrar hoje. Eu acho que eu vou ser um mero... Como é que é? Você é um mero telespectador. Ele não disse, só vou ver, não, porque eu não estou muito bem, estava gripadinho. Mas ele, quando viu que estavam lidando lá, ele correu lá.
Você foi lá para casa e levou a faca, mas meu Deus do céu. E daí quando derrubaram o boizinho para castrar, que ele se abaixou para castrar, o boi levantou. Mas um boizinho novinho, e levou ele contra uma parede e pá, naquele toco assim, ó. E ele bateu a cabeça dele. Já sangrou, moeu aqui. E a mãe disse que dentro de casa ouviu uma barulheira na mangueira, mas o que será que houve? E já correram, e o seu Zeca se machucou, e a mãe disse, estamos levando ele para a cidade, porque a nossa fazenda é 12 quilômetros da cidade, uma planície. E daí vamos levar ele para a cidade, a mãe já pulou, sentou na caminhonete, entrou dentro, não, a senhora não vai, vou, e botou ele no colo assim, né? E ele sangrando assim, mas que ele olhou para a mãe e disse, solta o boi, perdoa o boi, o que tu achou? Podia dizer, mata o boi, né? Solta o boi. Daí ele vai na cidade de Chapadão do Sul, assim, não tem que levar para São Paulo, não tem cura aqui. Aí pegaram um avião, e a mãe dizia, eu vou junto, corajosa, né? E eu vou junto, e minha irmã que morava lá, e eu também vou ir. E foram no avião, e o doutor foi junto, e indo para São Paulo, para São José do Rio Preto, no meio do caminho, que o doutor fazia assim, né? Tá indo, daqui a pouco, tá assim. Cara, muito sangue aqui, ele não resistiu, chegou em São Paulo, morreu. E o doutor disse, agora nós vamos avisar que ele está com vida. Se eu chego a dizer que chega morto, vocês não vão ver ele, vão levar para a biópsia, necrópsia, tem que dizer que ele está vivo. A mãe disse que o remorso dela, que desceu o avião e pulou os paramédicos, pegaram ele, oxigênio e esse aqui, ela sabia que ele estava morto. Mas fizeram isso, daí conseguiram trazer ele. Porque ele já tinha deixado o lugar escolhido aqui no cemitério, né? Ele disse, aqui é o meu lugar. Aí trouxeram ele até Santa Maria, porque não tinha aeroporto para trazer de noite, né? E daí a base aérea de Santa Maria, um parente nosso, um amigo, conseguiu acender as luzes e trouxeram ele para cá. Adeus, o livre esse velório. Foi lá no CTG. E aí ele tinha dito, o dia que eu morrer, que eu quero festa. Não quero que venham, eu quero que matem vaca e façam um churrasco para todo esse povo. E realmente mataram a vaca e fizeram uma churrascada de noite. Era lá, carne para tudo. Ele ia fazer 72 anos, era novo, né? Não tinha uma coisa de nada. Mas morreu naquilo que ele mais gostava, que é uma lida de campo, né? E sobre o CTG? Ai, que o CTG é lindo, lindo. O CTG é história linda. O pai sempre... O Tito Santi, que eu quero que tu entrevista, Tito Santi, que é um dos baluartes, os Santi são da família de Santo Augusto. O CTG, o pai gostava muito de baile, e ele pegava e botava na caminhonete, não tinha outras coisas, ó. O pai tinha uma Mercedinha, eu também fui. Nós subíamos em cima da caminhonete, ia para Juricaba, aqui para Santo Augusto, para o interior, o pai levando o povo. E lá pelas tantas, eles resolveram assim, não, mas não pode ser normal, vamos fazer uma sede para nós. Aí se reuniram e resolveram fazer a sede do CTG, mas primeiro criar o CTG Italiata. Aí fizeram uma reunião e o pai e a avó disse, mas se fizerem, eu dou o terreno aqui para vocês, ali onde é o CTG, eu dou o CTG para ficarem aqui perto, não quero que fique longe, e chamaram a avó lá e disse, não, então em homenagem a seu Zeca e a senhora que deu, vamos botar o nome Pompílio Silva. E o pai foi patrão 12 anos, muito mais. E depois para a estância também, ele serviu muito, né? Ele era apaixonado, não, e daqueles gaúchos de ir no baile, começar o baile e terminar e dizer, toque mais um pouco, eu pago mais. De tanto que ele gostava, sabe? Um tradicionalista, andava sempre de bombacha, né? E até quando ele foi candidato a prefeito, não, ele só tinha a 5ª série. Não, e concorreu com o Alecrim Santana de Moraes, um advogado, né? Não, o seu Zeca, não vai ganhar, porque o outro advogado, um homem culto, rapaz, e o pai ganhou, né? Ele era muito bem quisto pelos pobres, pela população. Tinha foto dele dançando com a sua avó. É, coisa linda, né? Foi na inauguração do CTG. É. Ela também gostava de música. Ela disse, a gente não está muito boazinha das pernas, mas toca uma música, a gente dança um pouquinho, já melhora. Que amor, né, que ela era? Já melhora. Então ela se dispôs a doar o terreno. Uhum. Vou doar o terreno para vocês. Ali na ata diz tudo. E o primeiro patrão já foi o seu pai? Já foi o pai. Primeiro patrão. Depois tu olha, diz ali que foi ele. E ali diz por que botaram o nome ali, tudo na ata que ela diz tudo.
sabe? Foi ele 10, 12 anos, muito mais anos que ele foi patrão, sabe? E doou muita coisa para o CTG, né? Doava, né, para a estância, o que trabalhou naquela estância, né? Foi muito trabalhada. E qual que é a história do seu Nerci também, que leva o nome da estância? Ele trabalhou muito na estância. Lá, e ele se mudou para plantar as árvores da estância. Tu sabe que elas são plantadas alinhadamente assim, né? E ele que plantou com meu pai. Então, em homenagem a ele que trabalhou tanto para botar o nome dele. E justa homenagem, né? Ele chegou a se mudar para lá para cuidar seu Nerci Liberato. Tanto a sede do CTG quanto a estância são exemplos a nível estadual. São, pela extensão da sede, né? Muito bonito. A estrutura. A estrutura é muito boa. Bom, eu tive alguma participação nas invernadas. Aqui teve. Foi quando a gente se conheceu, teve contato também. Até tinha lembranças de ter vindo na sua casa, na casa da sua filha. Que você estudava com a Aline, né? Tínhamos um contato e foi uma fase muito boa, assim. Era boa, bonita, né? E assim, essas crianças estudavam para participar dos concursos, era outra maneira, né? Que coisa linda que era, né? Não era? Acho que esse interesse pela história, pela preservação dos memórias também vem dessa vivência do CTG. Sim. Eu te contei desse hino que ele disse: as crianças são o futuro dessa entidade. Esse do hino que eu acho que eu quero que tu fale, sabe? Muito bonito. Teriam muitas pessoas para serem tem. Né? Não, a gente pode deixar pessoas que conheçam mais que a gente, né? Mas eu só tenho conhecimento que era meu avô e as histórias que eu ouvi, né? Mas assim, não presenciei, né, os fatos, né? Mas essas informações são muito importantes também, da gente deixar registrado que a senhora teve a vivência com a sua avó. Com a avó, muito. As histórias que ela... O seu pai, que foi uma figura... Não, e como filho, né? Desistiu tudo para cuidar da mãe, né? E a mãe maravilhosa, uma menina de lá, e vinha se sujeitar a morar na casa da sogra. Mas é que na época eles tinham bastante... O pai tinha os empregados da lavoura e na casa pegavam pessoas para morar. E essas pessoas eram serviçal, mas eram como da casa, né? E teve alguma participação do seu pai, da sua família, na emancipação de Santo Agostinho? Se teve. O pai foi da comissão emancipacionista, ele foi vereador do município, foi subprefeito, subdelegado, e fez parte da comissão emancipacionista. A senhora tem alguma memória desse período? Eu não tenho, mas que eu acho que eu já não sei. Eu lembro do pai sair com essa pessoa, com as pessoas e fazer esse trabalho de visitar as comunidades. E tinha assim, mas não, só de ouvir falar, mas a gente os menores não participavam muito disso, mais eram os adultos, né? Mas dessa mobilização... essa mobilização para vai dar, não vai dar, e assim, feliz quando conseguiram essas coisas, né? Isso eu participei. Porque havia um plebiscito. Havia plebiscito, e também eles tinham muita encrenca com os outros municípios que não queriam desmembrar, né? Campo Novo, houve uma guerra, não queriam desmembrar de Campo Novo, e de outra acontecia, né? Para eles era uma vitória quando conseguiam. Uma pena que as pessoas da emancipação não existem mais, né? Mas deve ser que não tem registro por aí, tem? Não sei se tem, não tem. Registros escritos, acho que sim. Deve ter. Uhum. Fotográficos eu não conheço, mas também. Deve ter. Eu tenho uma lembrança de um carro, um Aero Willys, um carro quadrado, assim, e o pai vestido de gaúcho e de bota, junto com a comissão emancipacionista que tinham saído para o interior e voltaram. Uma lembrança, assim, desse fato, sabe? Mas todo o município queria muita emancipação no município. E como que surgiu
essa vida política, essa oportunidade de se inserir na vida política? O pai? Não, como ele foi subprefeito, subdelegado, ele era muito amigo de todo mundo. Tinha um questionamento de pessoas que na área dos índios, em São Valentim, brigavam entre os familiares com a justiça, como é que eu vou te dizer, justiça, e daí indicavam o pai para ir lá na hora de cortar, como apaziguador daquela família. Tem que ter uma pessoa na hora de tirar a erva, porque senão os irmãos vão brigar. Daí indicava, o seu Zeca vai lá. Então o pai tinha muita influência pelos laços de amizade com essas pessoas. E daí lá pelas tantas resolveram convidar ele para ser candidato. E ele aceitou, né? Concorreu. Concorreu com esse Alecrim de Santana de Moraes, que era uma pessoa maravilhosa. Era meu chefe. Eu trabalhava na escola e ele era diretor e eu era secretária. E eu, na época, não fui nem um comício do meu pai, porque o meu chefe é concorrente, mas que bobageira, né? Aí, no dia que o pai ganhou a eleição, voltou o diretor da escola, me chamou lá. Escuta, eu quero falar contigo. O que houve? Eu até me assustei. Não, eu quero te agradecer que você não usou influência nenhuma do teu pai aqui na escola. E eu quero te dizer que eu perdi para um homem, não perdi para qualquer um. Pronto. Não, a gente é amigo até hoje, né? E que conflitos haviam lá próximo à terra indígena? Era da demarcação de terra? Não era sobre a demarcação, era de pessoas de herança, entre irmãos, entre os Gomercindo do Machado e outras famílias lá que chamavam o pai que tinha que ir lá na hora de cortar erva. E o pai ia, né? As divisões de terras entre famílias. Entre famílias, divisões de terra entre famílias, é isso aí. Coisas de inventário, né? E não aceito entregar aquele pedaço para o outro, e agora tem que cortar erva, que não se cortar o mato, faz o quê? E nós morrendo de medo. O pai vai lá e ainda vão brigar, né? Não, chegava lá, apaziguava todo mundo, e eram tudo amigo dele, cortavam, sabe? Ele era o apaziguador das pessoas. E tinham outros ervateiros, pessoas que lidavam com erva aqui? Mas muito fraquinho, assim, não plantavam tanta erva e nem colhiam tanta, né? Eu sei que o pai colhia as ervas e primeiro ele cancheava a erva, né? Torrava tudo e botava e vendia já. E depois surgiu, daí levavam para os moinhos, mas bem no início vendiam a erva só cancheada, né? Não beneficiavam a erva. Não tinha um estoque de erva bem no centro ali. E até esse homem do estoque de erva, ele era muito mal para os empregados. E nas épocas da Revolução, ele matou uma mãe com uma criança no braço, por causa da briga. E o vô não se dava com ele, porque ele fez essa maldade. Mas no dia que o vô morreu, ele falou, fechou o estoque de erva e parou na frente. Hoje morreu um grande homem, não vamos trabalhar, e fechou. Ele reconheceu que ele errou, né? Então tinha umas inimizades por causa de erva também. Antigamente era mais difícil, né? E aqui em Santo Augusto a gente também tem o cemitério dos Degolados. Esse eu não tenho referência. Eu sei que existe, que houve uma coisa, mas eu não tomei conhecimento desse. Quem conhecia muito bem era o Dilon, né? Que ele morava para aquelas bandas de lá, né? E sabia sobre isso. Mas eu não. E a senhora tem alguma recordação também da lenda do Quinzote? Não, só ouvi contar. Não participei de nada também. Esse também está relacionado à Revolução? Tá relacionado. É o seu Dilon que sabia. Ele sabia toda a história. Eu queria que a senhora comentasse ainda sobre a escola, a primeira escola. Tá. Que a senhora primeira escola. Tinha um senhor que ele dava nas casas, o Nego Câncer, um pretinho que dava nas casas. E depois construíram bem na praça ali a primeira escola, que até vinha de Campo Novo, seu Baraldi, umas pessoas da aula ali. Eu não tenho certeza se eu cheguei a ir naquela escola, mas teve uma escola
do outro lado da praça, uma colégio de irmãs, bem no início, que eu fui naquele colégio de irmãs, sabe? Mas o grupo escolar era ali no centro. Viu? Então, do grupo escolar, eu só sei que teve a escola ali, sabia quem eram as primeiras professoras, que agora não existem mais. Mas teve o grupo escolar ali, né? Tu viu aquela foto que apareceu, o primeiro grupo, cheio de gente, né? A senhora tá naquela foto? Não tô. Eu tava... Anterior? É, anterior a isso. Eu acho que eu nem fui naquela escola ali. Que eu tenho lembrança que eu fui no Colégio das Freiras, que tinha um colégio de irmãs aqui há muitos anos. Mas ali não, acho que é anterior. Quais eram suas professoras? Do primeiro, do início, eram as irmãs, né, que a gente foi embora. E depois eu não tenho lembrança, sinceramente, não tenho. Do primeiro grau lá, que eu ia na escola. Eu ia lá no grupo escolar, ia onde é Alpargatinha, e daí esse médico que trabalhava lá, ele trouxe de Porto Alegre os calçados para nós, que nós ia de Alpargata, daí molhava, estragava tudo, né? Mas eu não tenho lembrança, assim, muito. E elas eram... de uma congregação. De uma congregação? Era uma congregação. Depois elas iniciaram no hospital, foram embora, ficaram muitos anos aí, foram embora, as irmãs. A senhora lembra qual é a congregação? Sagrado Coração de Jesus, né? E elas que começaram no hospital? E elas iniciaram, elas trabalhavam no hospital, agora que começaram, não, antes do hospital era de particular, tinha um senhor que agora morava em Portela, não era irmã, depois é que as irmãs vieram trabalhar ali. Sabe? A senhora se recorda desse início do hospital? Do início, assim, que eu ia no hospital, eu fiquei doente, fiquei lá, mas era pouca gente que trabalhava ali, não tinha, né, um recurso, o hospital muito fraquinho, né. Eu lembro que a minha irmã tinha problema de garganta, a mãe levou ela lá em Cadeado. Cadeado é para lá de Juí, né, uma cidade que tem lá. Não tinha aqui para operar, eu ver a garganta dela. Começou como uma entidade particular? É, começou particular. Seu Chiquinho Esperoto, eu lembro uma pessoa que era dona do hospital. Depois é que as irmãs vieram. Agora está enorme, né? E da igreja? A igreja, a minha avó era católica, as primeiras missas rezavam na casa dela, porque não tinha igreja. Aí fizeram uma capelinha, né, ali, e mais tarde que construíram essa. Daí quando construíram essa, a avó deu o altar, que até hoje está lá no fundo, na igreja. Aquele altar lindo que tem tudo lá, a avó que deu. E a gente, por muitos anos, a igreja era bem pequena. Isso eu lembro da igreja, bem de madeira, bem simples. Depois fizeram essa aí, sabe? Que época mais ou menos que foi feita essa? Ah, mas faz uns 60 anos. Eu acho, agora não lembro se eu cheguei a fazer a primeira Eucaristia ali. Eu acho que era de madeira ainda, essa igreja. Eu não tenho, apaguei essas lembranças ali da igreja. Só sei que eu... Mais ou menos a década de 60? É, 60, é. Eu devia ter uns 10, 12 anos por aí, né? Bom, a gente já está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. A senhora quer comentar algo sobre ainda essa parte da educação, sobre a sua profissão, alguma memória relacionada a esse período? É que eu fui estudar em Trezemar, encontrei o amor, né? E depois, no ano de 70, eu fiz concurso em Porto Alegre e fui secretária de escola aqui no início do ginásio. Agora, esse dia fizeram 60 anos, né? Eu trabalhei numa época que não tinha muitos profissionais e tudo manual, né? Tudo escrito à mão. Passei muito... amava o serviço que eu gostava. Eu fui professora, mas eu fiz 2, 3 vezes concurso público para magistério, passei e não quis. E fiquei de professora o resto da vida, né? É um período... a dificuldade porque não tinha gente para trabalhar. E os alunos eram muito... tinha os arteiros, os indisciplinados. E agora se reuniram, tu acredita? Coisa mais linda do mundo. Agora esse dia fizeram... os alunos do ano de 76 fizeram um encontro aqui no CTG. E o meu filho veio de Campo Grande. E daí os alunos danados, tudo estavam ali. Mas olha, foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. Os professores que valeu, todos os anos que eles trabalharam, o que valeu foi esse encontro. Os alunos lembravam deles, das artes que fizeram, sabe? E choravam, se abraçavam, foi muito lindo. E depois desse dia já morreram 2 alunos. Foi um dia memorável. Tem que lembrar essas datas, depois acontece uma coisa, né?
Não, do ginásio eu tenho boas, eu trabalhei muito, mas era um tempo bom. Andava a pé, né? Não tinha carro, né? Ia e voltava. Mas valeu. Qual que era o nome da escola? Ginásio estadual. Antigamente era escola... ginásio. De 70 para cá, ginásio. Não era primeiro grau, segundo grau, agora que mudou. E desde que a senhora se recorda, assim, da infância, quais são as primeiras memórias aqui de como que estava a Vila de Santo Augusto? De infância é que a gente tinha que caminhar no barro, não tinha calçamento, eu também, o primeiro grau, esse que eu fiz, a iluminação era precária, né? Não tinha, era tudo, a gente vinha lá da casa da avó, se sujava até chegar aqui no centro, se embarrava para ir na escola, né? Então não tinha, e agora ultimamente cada vez vai melhorando mais e mais, né? E em relação ao comércio? Ao comércio, antigamente muito fraquinho, né, o comércio daqui. Mas parece que o povo não tinha esse consumismo que tem hoje. A gente se contentava. Bem no início, ali, quando eu morava com a avó e com a mãe, via os mascates na casa e eles traziam os tecidos. E a mãezinha fazia a vestida para nós, tudo para as três igual. E a gente não achava ruim, tudo igual. Hoje existe muito consumismo, né? Mudou muito, muita exigência, né? A gente se contentava com pouco e era bem feliz. Os mascates eram os vendedores ambulantes. Ambulantes, traziam tecido, riscado e outros tecidos xadrez. Tinha poucas lojas. Tinha uma loja que o seu Buligon, esse que os médicos vieram para cá, veio esse médico, e nós queríamos fazer roupinha de boneca e não tinha tecido. E ele foi lá na loja e mandou, cortem tanto de tecido e deem para essas meninas fazer roupinha de boneca. Daí a gente fazia, na infância, né? Mas não tinha muitas lojas, não. Mas a gente se contentava fazendo as roupas em casa. Não era exigente como hoje, né? Mas depois do seu avô, quais foram as famílias que trabalharam no comércio nesse início? Ah, no início tem o seu Carlos Santana de Moraes, tinha uma casa comercial, o pai do Segmar, que o Segmar morreu, né? Tinha uma casa comercial muito boa ali. Eu lembro essa do Carlos Santana de Moraes, que era uma casa comercial, que tinha tecido. E outras casas comerciais eram fracos. Eu não lembro de outras assim, sabe? Tinha esse Buligon lá, onde é o Zan lá, que lá tinha tecido, mas esse foi embora logo. Mas quando nós era pequena, tinha loja lá com roupa, tecido. Eram poucas casas comerciais. Como que a senhora se sentiu lembrando? Ótimo, ótimo, adorei, gostei. Umas lembranças boas do passado, né? Lembrar da vozinha, dos meus pais. Uma pena não ter mais vivência, né? Porque eu poderia enriquecer mais esse trabalho, essa pesquisa, mas eu não vivenciei, como é que eu vou dizer? Né? Eu falei aquilo que eu sei, né? Que foi... Antigamente eu acho que as crianças não participavam muito das conversas de adulto, assim, né? Mas eu tenho recordações lindas da casa da avó e dos meus pais, né? Do meu pai. Meu pai foi um homem muito amoroso. Eu me pegava no colo grávida. Venha cá, filhinha, sabe? E muito amoroso para a Luciana, para meus filhos, meus netos. A nossa família toda é assim. Sabe? Deixa eu ver se eu tenho ali uma foto. Você só um momentinho. Depois a gente vai finalizar. Tá. Sim. Tá bom, finaliza. Tá. Vou tirar o chale aqui que esquentou. Esquentou. O que Santo Augusto significa na sua vida? É a minha vida. É a vida da cidade dos meus pais, dos meus avós. Eu amo Santo Augusto. A gente viaja, vai para Mato Grosso, onde é um lugar onde meu pai iniciou, mas o meu chão é aqui. A gente passeia, tudo mais aqui, a gente se senta em casa. A gente conhece o povo, né? Coisa mais linda. Hoje cedo eu fui lá no cemitério buscar essa coisa do vô. Um trabalhador lá lidando com... tirando coisa para fazer os túmulos, etc. Ele viu, bom dia, Vera! Eles fazem questão de dizer o nome da gente, né? Pode ter vivência mais bonita, ser reconhecida? Que eu resgatei, porque ficou perdido quantos anos, pai? Mais de 20. Esse aqui é uma cópia, porque o original roubaram. Uns 30 anos. É.
E hoje eu resgatei essa semana. Ah, tá. Vai tirar a foto. Na minha máquina tirou? Tirou? Tá. E esse é o do seu pai? Esse é o do pai. O rosto do seu pai. É, mas tem ali na praça do Vô Pompilho. Tu viu ali que tem? Ali tem o busto do Vô Pompilho. Que mandaram fazer, não sei que ano foi lá. Esse aqui é o do pai. Foi feito por um artista. Esse aqui foi feito um artesão de Santa Maria, seu maroto militar reformado. E a minha irmã, que tinha ficado com esse aqui, o artesão fez deu para ela. Ela não sabe que carga d'água que desapareceu da casa dela. E eu questionava ela e daí agora achei aqui na minha casa. Mas eu tenho uma leve lembrança que certa ocasião eu visitei ela lá em Santa Maria e o marido dela, que não tinha interesse, parece que ele disse, leve isso aqui para guardar. Parece, eu não tenho lembrança fixa assim. Eu estava aqui em casa, graças a Deus. Foi um monte, eu fiquei muito feliz essa semana. Porque eu vou lá no cemitério e vejo aquele vazio. Porque a gente colocou o busto e em cima do túmulo a gente colocou um laço. O laço quebrado, tirado um pedaço, que significa que ele morreu numa lida de campo, né? Então era muito significado para nós, sabe? E eu sempre queria escrever no túmulo e não escrevi ainda. Mas agora se eu mandar botar isso aqui e restituir o laço, eu vou escrever assim, pai, teu exemplo viverá. Eu quero escrever isso. Mas só que a minha irmã disse assim, a mãe está do lado e tu não vai botar nada da mãe? Aí eu fiquei, é que poderia botar pai e mãe, seus exemplos. Porque a mãe não teve participação ativa na comunidade, a mãe foi do lar. Ela foi, não vou dizer que o pai sempre, não digo que é a sombra, ela estava do lado do pai. Mas quem participava de tudo era ele, mas ela apoiando. Nessas viagens para Mato Grosso, ela ia de carro com ele, levava o charquezinho cortadinho, parava na estrada, ela fazia comidinha para ele. E depois ela deixou essa casa boa aqui e foi morar num fundo de campo, num rancho, quando ele começou lá. E sempre o companheiro. E lá tem o rio Aporé, um rio até perigoso, que faz divisa na minha terra. Ele ia pescar de noite, ela ia junto. O que tu achou? Ia junto. Ficava na caminhonete e ele ia pescar. Ela foi muito companheira dele. Tia, para a gente finalizar, uma mensagem final que a senhora gostaria de deixar para sua família, para os seus filhos e netos que vão poder ver essa gravação no futuro. A mensagem que eu deixo é que continue uma família unida. Porque esse amor que a gente transmite para filho é um amor puro. Então eu peço que continue preservando esse amor que a gente recebeu dos pais e dos avós.